Bíblias em Apocalipse 22, nós vamos ler do versículo 1 ao 21. Este texto, irmãos, ele falou muito ao meu coração quando eu estive estudando este texto. E como que este texto ele falou ao meu coração? O último capítulo da Bíblia, que João, o discípulo amado do Senhor Jesus, escreveu na ilha de Patmos. E o tema da mensagem desta noite, igreja, é quem entrará e quem não entrará no reino dos céus. É o tema da mensagem desta noite. Quem entrará e quem não entrará no reino dos céus. A Bíblia fala sobre quem vai entrar pelos portões das mansões celestiais e quem ficará de fora. É o tema da mensagem desta noite. Vamos, irmãos, nos pôr de pé para a leitura deste texto? E mostrou-me um rio puro de água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. E no meio da sua praça, e de uma e de outro lado do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a saúde das nações. E ali nunca mais haverá maldição contra alguém, e nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. E verão o seu rosto, e na sua testa estará o seu nome. E ali não haverá mais noite, e não necessitarão de lâmpadas, nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os ilumina, e reinarão para todo sempre. E disse-me, essas palavras são fiéis e verdadeiras. E o Senhor, o Deus dos santos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breves hão de acontecer. Eis que presto venho, bem-aventurado, aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. E eu, João, sou aquele que vi e ouvi essas coisas, e havendo-as ouvido e visto, prostrei-me aos pés do anjo que me mostrava para o adorar. E disse-me, olha, não faças tal, porque eu sou conservo teu e de teus irmãos, os profetas, e dos que guardam a palavra deste livro. Adora a Deus. E disse-me, não cele as palavras da profecia deste livro, porque próximo está o tempo. Quem é injusto, faça injustiça ainda. E quem está sujo, suje-se ainda. E quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. E eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Bem-aventurados aqueles que guardam os seus mandamentos, para que tenham o direito da árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Ficarão de fora os cães e os feiticeiros, e os que se prostituem, e os homicidas, e os idólatras, e qualquer que ama e comete a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar essas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. E o Espírito e a esposa dizem, vem. E quem ouve, diga, vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar quaisquer palavras deste livro, dessa profecia, Deus tirará a sua parte do livro da vida e da cidade santa e das coisas que estão escritas neste livro. Aquele que testifica essas coisas diz, certamente cedo venho. Amém. Ora vem, Senhor Jesus.
A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Amém. Até o versículo 21, é o último versículo. Podemos assentar, irmãos. Irmãos, nesta noite queremos falar por alguns minutos sobre este tema. Quem entrará e quem ficará de fora da morada eterna, do céu, lindo céu? Irmãos, a Bíblia fala, do início ao fim, de Gênesis ao Apocalipse, esses 66 livros, profetas maiores, profetas menores, discípulos, o próprio Senhor Jesus, os patriarcas, o ensinamento desses homens de Deus foi sempre que aquele que é santo, aquele que vive uma vida consagrada, entrará nas mansões celestiais. Sempre foi este, irmãos, o ensinamento dos santos homens de Deus. E também a Bíblia e os santos homens de Deus falam que aquele que não vive uma vida em santidade e aquele que não vive uma vida consagrada ficará de fora. É a Bíblia, irmãos. É o santo homens de Deus que ensinou assim. E está escrito na Bíblia que aqueles que estão santificando as suas vidas, consagrando as suas vidas, viverão eternamente com Deus. Mas aquele que não santificou a sua vida, não consagrou e não recebeu Jesus no seu coração, um dia vai ficar de fora. E nesta noite nós queremos falar, irmãos, sobre quem vai entrar e quem não vai entrar no céu, lindo céu. A mensagem do Evangelho, irmãos, ela tem sido pregada. Pastores, missionários, evangelistas, os cristãos, a igreja do Senhor tem pregado o Evangelho. E nós pregamos, irmãos, o Evangelho e fazemos apelo. Às vezes fazemos apelo dentro da igreja, mas lá fora também, quando nós pregamos para alguém, nós fazemos apelo também para aquela pessoa se converter, aceitar Jesus. Mas a Bíblia diz, irmãos, que muitos não dão crédito à palavra de Deus. Isaías, o profeta messiânico, ele disse: quem deu crédito à nossa palavra, à nossa pregação? Muitos não dão crédito. Muitos ouvem, a Bíblia diz também, está escrito em Romanos 10, versículo 17, que a fé vem pelo ouvir da palavra de Deus. Existem pessoas que ouvem a palavra, as pregações, todos os domingos, todas as quintas-feiras, ou talvez até todos os dias, porque tem pessoas que às vezes todo dia estão ouvindo rádio evangélica, e ouve às vezes todos os dias, todos os meses, e às vezes passa um ano ouvindo a palavra de Deus, mas não dá crédito, não abre o seu coração para Jesus, não aceita o Senhor Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. E o profeta Isaías, ele diz: quem deu crédito à nossa pregação? Irmãos, eu tenho visto, irmãos, que nos dias em que nós estamos vivendo, nós já estamos vivendo já os princípios das dores. Eu creio que a volta do Senhor Jesus não demora muito mais. Ele vai voltar a qualquer momento. E, irmãos, a qualquer momento o Senhor Jesus vai voltar. Ele pode voltar dentro de 20 anos, ou talvez 30 anos, ou 50 anos. O que é 50 anos, irmãos? Nada. A eternidade, irmãos, é uma vida que nós vamos viver, nós que aceitamos Jesus, que já recebemos Jesus em nossos corações, nós vamos viver eternamente com o Senhor Deus nos céus. Mas a volta do Senhor Jesus, ela está próxima. O que é 20 anos, 30 anos, 40, 50 anos? Eu creio, irmãos, que não demora muito mais. O Senhor Jesus, ele pode voltar dentro talvez de 20 anos. Tudo está acontecendo. As profecias estão se cumprindo. E muitas profecias estão se cumprindo agora. Agora. Profecias que já se cumpriram. E a volta do Senhor Jesus, irmãos, ela está tão próxima, que eu creio que lá no céu, o Senhor Deus já está preparando os anjos para descer. Ele ainda não falou que é chegada a hora, mas talvez o próprio Deus está lá no céu preparando a volta do seu Filho. O Filho não sabe, nem os anjos, nós não sabemos, a igreja não sabe, só Deus. Mas eu creio que o Senhor Deus já está preparando a volta do seu Filho, para ele descer entre as nuvens dos céus, o noivo, para encontrar com a sua noiva que está preparada.
Irmãos, e nesta noite o tema da mensagem, irmãos, o Senhor Deus colocou no meu coração quem vai entrar e quem vai ficar de fora no reino dos céus. Quem vai entrar, irmãos, o texto ele fala quem vai entrar. E fala também o texto que acabamos de ler, quem vai ficar de fora. A Bíblia fala aquele que é limpo, né? Aquele que é puro de coração e tem as mãos limpas, entrará no reino dos céus. A Bíblia diz também que aquele que tem o seu nome escrito no livro da vida, entrará no reino dos céus. Também está escrito na Bíblia que aquele que combateu um bom combate, um dia encerrar a carreira e guardar a fé, entrará no reino dos céus. Também está escrito nas Escrituras que aquele que for fiel até a morte, entrará no reino dos céus. Está escrito também nas Escrituras que aquele que perseverar até o fim, será salvo. Irmãos, a Bíblia fala quem irá entrar no céu. Aquele que recebeu Jesus. Irmãos, o caminho estreito, irmãos, é um caminho que o Senhor Jesus deixou para nós, o caminho apertado, o caminho estreito, o caminho de renúncias, o caminho de negar nós mesmos, o caminho que nós temos que morrer para este mundo de pecado, é o caminho estreito. E o Senhor Jesus, ele deixou esse caminho para todo aquele que nele crê, tem que permanecer neste caminho. E este caminho, irmãos, é um caminho que todos os dias nós temos que renunciar. Todos os dias, às vezes, é oferecido coisas a nós que não é de Deus, e nós fazemos o quê? Não, eu não faço isso, eu não quero isso. Eu sou de Jesus e eu não posso fazer isso, eu não posso praticar isso, e em nome de Jesus eu nunca vou fazer isso. Por quê? Nós somos de Jesus, irmãos. O Senhor Jesus, ele nos lavou e remiu pelo sangue dele, nós somos lavados e redimidos. E hoje nós estamos com as nossas roupas brancas. Por que nós estamos com as nossas roupas brancas? Porque o sangue de Cristo Jesus branqueou as nossas vestimentas e hoje nós somos salvos. Nós somos o Israel de Deus que irá morar no céu. Nós somos a nação santa, o povo eleito, o povo que foi chamado e escolhido. E nós vamos morar no céu, lindo céu. Amém, igreja? Nós vamos morar no céu, irmãos. Um dia, irmãos, eu quero estar lá no céu. E eu quero dar um abraço no meu Senhor. Aquele que morreu numa cruz por mim. Aquele que ele poderia, irmãos, ter invocado ao Pai, o Pai ter enviado milhões de anjos e matado soldados romanos, matado aquele povo que ele pendurou ele na cruz, tirado o Senhor Jesus da cruz. Mas o que o Senhor Jesus fez? Ele sabia que era necessário um homem santo, um homem que nunca pecou, o Filho de Deus, o Cordeiro de Deus morrer, para nos resgatar, para nos salvar, para escrever o nosso nome no livro da vida. E quando eu chegar lá no céu, irmãos, eu quero abraçar o Senhor. E quando eu abraçá-lo, eu quero chorar de abraçar o meu Senhor e beijá-lo em sua face e dizer: Senhor, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor morreu por mim e eu estou aqui no céu, nas mansões celestiais, porque o Senhor morreu em meu lugar. O Senhor morreu pela igreja, morreu pela sua noiva, e hoje eu estou aqui porque o Senhor pagou um alto e bom preço pela minha vida e pela vida da igreja. E quando chegar no céu, irmãos, vai ser tão lindo. Nós vamos chegar no céu, lindo céu, irmãos, ruas de ouro. Já pensou, irmãos? Eu só tenho de ouro só uma aliançazinha, não tem mais nada de ouro no céu, o asfalto de ouro. O asfalto vai ser de ouro, eu vou pisar em asfalto de ouro. Olha, irmãos, ruas de ouro no céu. A árvore da vida, irmãos, as folhas dela são saúdes para as nações. E lá no céu, lindo céu, irmãos, existiam as duas árvores no jardim do Éden. A árvore da vida, a árvore da ciência do bem e do mal. A árvore da ciência do bem e do mal, o inimigo, o diabo, né? Ele incorporou, né? Houve ali uma reencarnação, uma incorporação na serpente. Ele entrou na serpente, o diabo. E o diabo, ele seduziu Eva, enganou Eva. Eva comeu do fruto da ciência e deu a Adão, né? E existia uma árvore da vida
ali no jardim do Éden. E existia também, além da árvore da ciência do bem e do mal, a árvore da vida. Esta árvore que está aqui no livro de Apocalipse, esta árvore agora ele está lá no céu. E ela é a saúde para as nações. Irmãos, e quando nós chegarmos lá no céu, nós vamos ver a árvore da vida. A árvore que Adão não tocou nela. Adão, ele comeu do fruto da árvore da ciência do bem e do mal, a Eva também. O diabo, irmãos, ele tem enganado as pessoas. Lá no jardim do Éden, ele enganou Eva, Adão, o diabo. E ele tem enganado as pessoas. Em gerações e gerações, o diabo tem enganado. Ele é o enganador. Ele é o inimigo da igreja. Ele é o tentador. Ele é o acusador. Ele te acusa, irmãos. Ele quer acusar. Mas Jesus, ele te dá liberdade. Conhecereis a verdade vos libertará. E se, pois, o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O Senhor Jesus, ele veio para libertar, para transformar, para salvar. Mas o diabo, ele é o acusador, ele é o enganador. E ele veio matar, roubar e destruir. Lá no jardim do Éden, o que ele fez? Ele falou assim, eu tenho que entrar na serpente. Eu vou entrar na serpente, né? Eu vou enganar Eva e Eva vai enganar Adão. Né? E ele entrou na serpente, olha como é que ele é astuto. E a serpente, ela disse para Eva, olha que fruto lindo. Olha que fruto lindo, Eva, come deste fruto. Esse fruto é o fruto da ciência do bem e do mal. Come. Se você comer, você vai ser mais, talvez melhor do que você é agora, você vai ser mais importante, você vai ter às vezes mais capacidades intelectuais. Talvez o diabo ali ofereceu tanta coisa, falou, você vai ser mais importante. Aí ela pegou e comeu daquele fruto da ciência do bem e do mal e falou, meu marido, coma, e ele comeu. Aí o Senhor Deus expulsou Adão e Eva do jardim do Éden. E ali colocou querubins no jardim do Éden. E existia a árvore da ciência do bem e do mal e a árvore da vida. A árvore da vida, irmãos, quando chegar no céu, eu quero chegar próximo dela, se Deus permitir. Eu quero ver a árvore que é saúde para as nações. Lá no céu, irmãos, a Bíblia diz que nós vamos, irmãos, além de andar em ruas de ouro, lá tem um rio de águas cristalina. E esse rio, irmãos, de água cristalina, lá no céu, irmãos, nós vamos viver eternamente, irmãos, com água cristalina, água que refrigera a nossa alma. Lá no céu tem a árvore da vida, que é a saúde para as nações. Lá no céu nós vamos pisar em ouro. Lá no céu não haverá morte. Lá no céu não entrará pecado. Lá no céu, irmão, nós vamos viver eternamente gozando do gozo celestial. Lá não haverá pecado, lá não haverá maldição. Lá não haverá, irmãos, doença. A doença no céu não vai entrar. Aqui, irmãos, nós às vezes adoecemos. Qual dos irmãos que ainda não adoeceu, né? Desde quando do seu nascimento até os dias de hoje, se eu perguntar, o mais novinho vai levantar a mão que todos adoecem. Às vezes as nossas crianças, bebê, temos que levar no pediatra. Mas lá no céu não haverá doença. Lá no céu não haverá pecado. Lá no céu eternamente nós vamos cantar naquele grande coral. E todos os salvos vão viver eternamente no céu, lindo céu. Irmãos, vai ser tão bom quando nós chegarmos lá. Nós vamos ver os anjos. Nós vamos, irmãos, ver Deus. Nós vamos ver o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, aquele que morreu por nós numa cruz, o Filho de Deus, o Emanuel, o Messias, o Senhor Jesus que morreu por nós lá no céu. Nós o veremos. E por toda a eternidade, irmãos, nós vamos viver lá no céu. Vai ser tão bom, vai ser tão lindo. Vai ser muito bom, irmãos, viver no céu. Eu imagino, irmãos, como será o céu. Mas o céu, irmãos, está além da nossa imaginação. É uma coisa bem melhor, né, irmão Jonas? Está além da nossa imaginação, porque lá no céu, lindo céu, irmão, nós vamos ver. A Bíblia diz que Jesus foi preparar moradas para nós no céu, e nós vamos ter moradas. Lá no céu nós vamos receber o nosso galardão. Lá no céu nós vamos receber a nossa coroa da vida.
Lá no céu nós vamos receber o nosso prêmio. Lá no céu, irmãos, vai ser, irmãos, a Bíblia diz eternidade, por toda a eternidade nós adorando, nós vamos estar adorando o Cordeiro de Deus, por toda a eternidade nós vamos estar adorando, Senhor, Tu és santo, Senhor, Tu és santo, Senhor, eu te amo, Senhor, Tu és o Rei dos reis, Senhor dos senhores, Príncipe da paz, Tu és o leão da tribo de Judá, e por toda a eternidade nós vamos estar cantando, adorando, exaltando, glorificando Ele, nós vamos estar lá com o coração cheio de alegria, irmãos, porque nós vamos estar no céu. Mas a Bíblia fala, irmãos, quem não entrará no céu? O versículo 11 em diante diz assim: quem é injusto, faça injustiça ainda, e quem está sujo, suje ainda, e quem é justo, faça justiça ainda, e quem é santo, seja santificado ainda. Eis que cedo venho, disse agora o Senhor Jesus, eis que cedo venho, o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham o direito da árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Olha, irmãos, nós lavamos a nossa vestidura. A minha vestidura um dia ela estava suja, irmãos. A sua vestidura estava suja um dia. Um dia, irmãos, todos nós estávamos sujos. Aí nós lavamos a nossa vestidura no sangue do Senhor Jesus, no dia em que você aceitou Jesus. Você aceitou Jesus, tomou uma decisão, você se batizou, e ali Jesus, Ele te perdoou. Ele perdoou os seus pecados, lavou as suas vestiduras, o sangue dele. Hoje as suas vestiduras são brancas, e Ele escreveu o seu nome no livro da vida. Ele branqueou as suas vestiduras, porque hoje você tem vestiduras brancas. Ele lavou, e o seu nome está escrito no céu, num livro em que o Senhor Jesus Ele vai abrir. Um dia, irmãos, nós vamos estar no céu, o Senhor Jesus Ele vai abrir o livro, e Ele vai fazer chamada, e Ele vai chamar os nomes. Mas você sabia que nós não vamos ser chamados pelo nome que nós temos aqui na terra? Não. A Bíblia diz que nós vamos receber um outro nome, um nome que o Senhor Jesus vai nos dar no céu. Abrão, ele se chamava Abrão, o nome dele, né? Depois o Senhor Deus falou, você vai se chamar agora Abraão. Sarai se chamava Sarai, e o Senhor Deus disse assim para ela, você agora vai se chamar Sara. Jacó, ele se chamava Jacó, o Senhor Deus mudou o nome dele para Israel. E o Senhor Deus faz assim. Saulo de Tarso se chamava Saulo de Tarso, depois Paulo de Tarso, né? Então Deus no céu Ele vai nos dar um nome, eu não sei qual nome, talvez vai ser nome de anjo. Não sei, Gabriel 1, Gabriel 2, Querubim 1, Querubim 2, Serafim 1, Serafim 2, ou outros nomes, nós vamos ter no céu, mas Ele vai nos chamar e nós vamos entender, ó, meu nome. O Senhor está chamando o meu nome agora. Senhor, eis-me aqui. Meu filho, vinde a mim, bendito de meu Pai. Possuís por herança o reino dos céus que vos está preparado desde a fundação do mundo, quando Ele abriu o livro. Vai ser muito bom, vai ser maravilhoso, irmãos, quando chegarmos no céu. Quando nós chegarmos no céu, irmãos, vai ser, irmãos, só gozo, só alegria. Vai ser, irmãos, nosso coração vai estar tão alegre, porque nós combatemos um bom combate, encerramos a carreira e guardamos a fé. E entramos no céu, lindo céu, pelos portões. A Bíblia diz que no céu tem portões, e os portões das mansões celestiais vão estar abertos. E os salvos vão entrar um a um pelos portões. E quem vai nos recepcionar vai ser os anjos. O Senhor Jesus vai estar ali na recepção. Vinde a mim, bendito meu Pai. Você venceu. Vem, vem. Vem, Jonas, você venceu. Vem. Sebastião, você venceu, Sebastião. Vem. Entra no gozo celestial. Juarez, você venceu. Entra. O céu vai ser assim, irmãos. Rafael, você venceu. Entra. Vem, Rafael. Vem. No céu, irmãos. Vai valer a pena, irmãos. Às vezes aqui neste mundo nós renunciamos tanta coisa, nós negamos a nós mesmos, nós morremos para este mundo de pecado. Vai valer a pena. Vai valer a pena, porque quando nós chegarmos lá, vai ser só alegria, só gozo, delícias mil. É um lugar de delícias mil, de gozo eterno. É um lugar que a Bíblia diz que nós vamos eternamente estar alegres, felizes,
porque nós vamos estar com o Senhor Deus no céu, lindo céu. Bem-aventurado aqueles, que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham o direito da árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Ficarão de fora. Agora, quem, irmãos, não irá entrar no reino dos céus? Quem não irá entrar? A Bíblia fala também, irmãos. Quem não irá entrar? Nós não podemos, irmãos, aqui neste mundo brincar de ser cristãos. Nós não temos duas vidas. Quão bom seria, Dico, se tivéssemos duas vidas, Quão bom seria se a gente tivesse 2, 3 vidas. Não temos, é uma só. E nós temos que viver bem essa vida para nós entrarmos no céu. É uma vida só. Se você perdeu a vida, perdeu. Se você não aceitou Jesus, não tem mais. Não existe purgatório. Não existe reencarnação. É uma vida só, morreu, acabou. Morreu, nós vamos estar aguardando o dia do juízo final. Há uma só morte, depois segue-se o juízo de Deus. 1 a 2 mortes. É mentira, não existe reencarnação. Isso daí é mentira, foi invenção de homens. Não existe purgatório. Isso daí foi invenção de homens também, não existe. O próprio Senhor Deus disse que não existe purgatório, há uma só morte e depois segue-se o juízo de Deus. Quem aceitou Jesus, aceitou. Quem não aceitou, não vai entrar no céu. Não irá entrar no céu, é a Bíblia que está dizendo, não sou eu. Ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os que se prostituem, os homicidas, os idólatras e qualquer que ama e comete a mentira. Agora o Senhor Jesus falando, eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar as coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, o resplandecente e a estrela da manhã. Olha que o Senhor Jesus, Ele mesmo diz, eu enviei o meu anjo, e o meu anjo, na ilha de Patmos, testificou todas essas coisas a João, ensinou, falou, revelou a João todas essas coisas. O anjo do Senhor Deus revelou a João na ilha de Patmos. Irmãos, não entrará no reino dos céus, irmãos, quem está brincando de ser crente. Pastor, cuidado, meu irmão, se você estiver com o pé na igreja e outro no mundo, você vai ficar. Jesus vai voltar e você vai ficar. Jesus vai voltar e você não vai subir. Se você está com o pé na igreja e outro no mundo, você não vai subir. É a Bíblia. A Bíblia diz assim, estarão 2 no campo. Um será levado, o outro será deixado. Estarão 2 no moinho, um será levado e outro deixado. Estarão 2 no carro, um será levado, outro será deixado. Estarão 2 no avião no dia do arrebatamento, irmãos. Estarão 2 ou 3 ou mais no avião. O salvo vai subir e o não salvo vai ficar. E sabia que no dia do arrebatamento vai ter carro desgovernado, avião desgovernado. Por quê? Avião sem piloto, carro sem motorista, porque Jesus vai voltar, vai buscar os salvos. E a Bíblia, ela se cumpre, irmãos. A palavra de Deus, ela se cumpre. E aqui nós vamos ver, irmãos, que nem um tio, olha. A Bíblia diz assim nas Escrituras Sagradas que nem um tio, nem um jota. Nós não podemos tirar nem um tio, nem um jota da palavra. E toda ela vai se cumprir. Toda ela, de Gênesis ao Apocalipse, a Bíblia é a palavra de Deus. As profecias de Deus, muitas já se cumpriram, outras vão se cumprir. Quando, irmãos, a igreja ouviu um som de trombeta, e esse som de trombeta, todos os países do mundo vão ouvir. Aí nós vamos escutar, nós salvos, Jesus está voltando. Aí quando ele descer, o Senhor Jesus, ele vai descer o noivo entre as nuvens dos céus, e com os seus santos anjos. E quando esse som de trombeta for tocado, aí nós, a igreja do Cordeiro, nós vamos subir para encontrar com o noivo. Mas quem estiver com o pé na igreja e outro no mundo vai ficar. Vai ficar. Ficará, irmãos. É a Bíblia, a palavra de Deus que está dizendo.
E muitos vão dizer naquele grandioso dia, no dia do julgamento também, após a grande tribulação, após a volta do Senhor Jesus, no dia em que o Senhor Jesus assentar em um grande trono branco, e vai julgar as nações, vai julgar todos os povos, tribos, línguas. A Bíblia diz que todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. E quando ele estiver assentado no grande trono branco, muitas pessoas vão dizer: Senhor, em teu nome eu profetizei. Senhor, eu expulsei tanto demônio em teu nome. Senhor, eu era um pastor tão cheio de unção que, Senhor, o Senhor me usava tanto. E ele vai dizer assim: meu filho, eu não vos conheço, apartai-vos de mim. Ele vai dizer para pastores, para membros de igrejas. E muitos crentes vão dizer: Senhor, eu expulsei demônio, eu falei em línguas, eu profetizei, eu orei, eu preguei a palavra, anunciei a palavra. O Senhor Jesus vai dizer: eu não vos conheço. Sabe o porquê, irmãos? Porque o crente, ele não pode ser crente carnal, ele tem que ser crente espiritual. O cristão, irmãos, ele não pode brincar de ser crente. O cristão, irmãos, ele tem que servir ao Senhor e permanecer. A Bíblia diz que aquele que for fiel, a Bíblia diz, aquele que for fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Aquele que perseverar até o fim, será salvo. Aquele que tem posto a mão no arado não pode mais olhar para trás. Aquele que combateu o bom combate, encerrou a carreira e guardou a fé, vai ser salvo. Mas a Bíblia diz também que aquele que está aqui neste mundo e está brincando de ser crente, está com o pé na igreja, hoje ele está adorando ao Senhor, amanhã ele está lá no mundo. Veio aí um cantor famoso, ele está no meio daquela festa lá mundana com um cantor famoso. E ele, aquele cantor famoso naquela festa mundana, oferece-lhe uma cerveja, ele toma, oferece-lhe uma cachaça, ele bebe, oferece-lhe uma vodka, ele toma. Esse cristão que está brincando de ser crente não vai entrar no reino dos céus. Ficarão de fora os cães, muitos cães ficarão de fora. Ficarão de fora feiticeiros. Os feiticeiros não vão entrar no reino dos céus. Ficarão de fora os que prostituem, não entrarão no reino dos céus. Os homicidas não entrarão no reino dos céus. Os idólatras, quem está adorando imagem, não entrará no reino dos céus. É a Bíblia. O homem tem que adorar somente a Deus. Só o Senhor Deus. Todo o poder foi dado ao Senhor Jesus nos céus e na terra, e Ele morreu pelas nossas vidas, e Ele é o único que tem que ser adorado. Toda a honra e toda a glória ao Senhor. Ele é merecedor. Não podemos adorar imagens. Não podemos adorar outros deuses. Somente o Deus Todo-Poderoso. O Deus que criou os céus e a terra. Ele deva ser adorado. Somente Ele. Mais ninguém. E qualquer que ame comete mentira. A mentira também, irmãos. O mentiroso não vai entrar no reino dos céus. Nem brinca em pegar mentira, meu irmão. Às vezes tem crentes que gostam de pegar uma mentirinha. E tem crente, às vezes, que pega uma mentira brincando. Não pega a mentira, seja um homem de Deus, um homem verdadeiro. Não pegue mentira. Seja um homem de Deus, um homem verdadeiro, que a sua palavra seja sim, sim, e não, não. Porque o que passar disso é procedência maligna. Olha, irmãos, o que passa de sim, sim, não, não, é procedência maligna. Nós temos que ser homens de verdade, homens verdadeiros. Não podemos pegar mentira. Nós não podemos, irmãos, mais sujar a nossa veste que foi limpa. Nós estamos com vestes brancas. O sangue de Cristo Jesus, Ele branqueou as nossas vestiduras. E nós temos que permanecer essa vestidura branca. Não podemos sujar mais ela. Vamos fazer de tudo, igreja, para não sujar mais a nossa vestidura. Vamos negar o mundo. Vamos renunciar aos prazeres do mundo. O mundo, irmãos, o diabo, ele oferece uma bandeja a todo momento para o cristão. Ele oferece. Ele vai oferecendo. E o cristão tem que falar: não, eu não quero. Eu não quero. Eu quero Jesus. Eu quero é Deus. Viu aquele hino? Eu quero é Deus. Não importa o que vão pensar de mim. Eu quero é Deus. A igreja tem que querer Deus e não os prazeres do mundo, não o pecado. Porque o pecado, irmãos, são prazeres momentâneos.
Só Jesus Cristo pode nos dar alegria eterna. O pecado é um prazer de 1 minuto, de 2 minutos, de 10 minutos, de 1 hora. Mas Jesus, Ele nos dá alegria eterna, prazer eterno. Irmãos, que possamos ficar firme na rocha. Não vamos, irmãos, nos desviar, não, irmãos. Vamos permanecer no caminho. O cristão, ele não pode se desviar. Porque quem tem posto a mão no arado não pode mais olhar para trás. Não? Irmão, permaneça no caminho. Se você deixar o caminho estreito, eu quero experimentar lá no caminho largo. Eu quero ir para o caminho largo, voltar para o caminho largo. Cuidado. Muitas pessoas estão deixando o caminho estreito, estão voltando para o mundo, para o caminho largo. Cuidado. Cuidado, se você morrer lá, você não vai entrar no céu, não. É a Bíblia que diz. Se morrer lá no caminho largo, lá no pecado, lá nos vícios, não vai entrar no céu. É a Bíblia que diz. Nós temos que permanecer, irmãos, servindo a este Deus em espírito e verdade. Temos que permanecer, irmãos, santificando as nossas vidas. Seja santo, porque eu, o Senhor teu Deus, sou santo, disse o Senhor Jesus. O apóstolo Paulo também, ele pregando, ele disse assim: sejam meus imitadores, ele escreveu, como eu sou de Cristo. Vamos, irmãos, imitar Cristo. Vamos viver uma vida santa, uma vida consagrada, uma vida no altar, uma vida longe do pecado. Porque o Senhor Deus procura os verdadeiros adoradores que adoram o Pai em espírito e em verdade. Vamos orar, igreja? Vamos orar? Vamos nos pôr de pé e vamos orar? Soberano e eterno Deus, a Tua palavra, Pai, nesta noite, no livro de Apocalipse, capítulo 21, do versículo 1 ao 21, está escrito que o salvo irá morar no céu, lindo céu, em ruas de ouro, muros de pedras preciosas. Lá tem a árvore da vida. Lá no céu, lindo céu, não há noite, porque Jesus Cristo é a lâmpada do céu. Lá no céu, lindo céu, não entra o pecado, não entra maldição nenhuma, não entra nenhuma sujeira no céu. Mas no céu, lindo céu, entra o pecador que foi lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. O pecador arrependido entra no céu. Aquele que foi comprado, aquele que foi escrito o seu nome no livro da vida. E vai valer a pena, irmãos, porque nós vamos viver eternamente no céu, lindo céu. Mas vai ser tão triste, uma tristeza tão grande, quem naquele grandioso dia não entrar no céu. Vai ser um dia de tristeza, de choro e ranger de dentes. Choro e ranger de dentes. Quem não entrar no céu vai estar chorando, porque teve a oportunidade de entrar no céu, mas não deu crédito à palavra de Deus. Teve a oportunidade de aceitar Jesus, mas não aceitou Jesus. Teve a oportunidade de renunciar aos prazeres do mundo, mas não renunciou. Teve a oportunidade de aceitar Jesus, de ter compromisso com o Senhor Jesus, mas não viveu uma vida de compromisso, uma vida santa. E quem naquele grandioso dia não entrar no céu, a Bíblia diz que vai ser um dia de choro e de ranger de dentes para quem não entrar no céu. Mas quem entrar no céu, quem aceitou Jesus e combateu o bom combate, encerrou a carreira e guardou a fé, este cristão vai ser um dia de gozo, um dia de festa no céu, um dia de delícias mil. A Bíblia diz que o céu é um lugar de delícias mil, é um lugar de gozo, é um lugar de alegria, é um lugar que a Bíblia diz que por toda a eternidade nós vamos adorar o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Pai, abençoa a tua igreja, Pai, que nenhum membro desta igreja possa errar o caminho, possa abandonar o caminho, que todos nós possamos permanecer no caminho estreito, que todos nós possamos estar renunciando o mundo, negando a nós mesmos, morrendo para a nossa carne e vivendo para Cristo Jesus. Abençoa a tua igreja, Pai, nos dê uma noite abençoada, uma semana de bênção. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém.